vamos lá, pessoal, questão 113 da prova azul do Enem de 2019, questão de magnetismo, eletromagnetismo. Ó, o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, o íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. Vamos já entender na figura isso, tá? A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores de Q, B, N e T, pode-se determinar a massa do íon, tá? Tá aqui a questão, gente, ó, essa daqui seria a cara da questão. Ele está dizendo, ó, porque aqui eletromagnetismo tem essa beleza de ser tridimensional, né? Então as coisas já são mais exóticas. Então aqui a gente tem os eixos X, Y e Z, que às vezes a galera do ensino médio não tem muito costume de trabalhar com eles, mas são três eixos perpendiculares entre si, tá? Perpendiculares entre si. E o que ele está dizendo é o seguinte: nesse planozinho aqui, pessoal, no plano YZ, a partícula, no caso o íon, ele está girando, tá certo? Ele está executando aqui o famoso movimento circular uniforme, tá certo? O que ele tem de importante no movimento circular uniforme, professor? O que tem de importante? O movimento circular uniforme, gente, ele tem uma coisa muito importante que é a força resultante é a famosa força centrípeta, que é o mv² sobre r, onde esse r é o raio da trajetória, tá bom? Então no plano YZ, ele está executando esse movimento circular uniforme, tudo bem? Show! E ele está fazendo um movimento de translação nesse eixo X aqui, ó. Então ele está girando nesse plano e se deslocando para frente. É como se ele estivesse fazendo o seguinte, gente, ele está girando, certo? Mas ao mesmo tempo ele está indo para frente. Então por isso que tem essa trajetória helicoidal, fazendo esse esquema aqui, ó, como se fosse uma hélice, tá certo? Beleza? Como se fosse o aramezinho do teu caderno, né, fazendo esse movimento helicoidal. Show! Aí o que ele quer, afinal de contas, hein, professor? Ele quer a massa do íon medida por esse dispositivo. Agora, uma coisa interessante é que essa questão ela é uma questão que a gente chama de questão literal, ou seja, é uma questão que só tem basicamente letras. E quais são as letras que ele quer que a gente trabalhe, professor? Ele deixou bem claro. É a carga Q, o campo magnético B, o número de voltas que ele vai executar N, e o tempo que ele leva para se deslocar, tá bom? Dentro desse campo magnético, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar aqui a brincar um pouquinho nessa questão. Primeira informação que a gente tem que ter aqui é a seguinte: o corpo ele está executando um movimento circular e uniforme. Movimento circular e uniforme. Característica do movimento circular uniforme, professor? Força resultante sempre é a força centrípeta, tá? Como é que a gente calcula a força centrípeta? É o produto da massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Mas quem é que está fazendo esse íon executar esse movimento circular? É porque ele acabou entrando, pessoal, em uma região onde existe um campo magnético. Esse campo magnético vai fazer com que o corpo sofra uma força magnética. É aquele esquema, o campo gravitacional gera uma força gravitacional, é o peso. O campo elétrico gera uma força elétrica, assim como o campo magnético gera uma força magnética. A força magnética que atua, vamos botar aqui, ó, magnetismo, vamos botar aqui, magnetismo. Para o magnetismo da situação, a força magnética que atua em uma partículazinha, gente, ela é dada pela seguinte fórmula. A fórmula é força magnética vai ser igual a Q em módulo vezes o produto da velocidade, campo magnético, vezes o seno
entre a direção da velocidade e a direção do campo. Agora vamos para cá. O corpo, qual é a direção da velocidade dele? Deixa eu botar aqui, ó. A direção da velocidade dele, gente, é na direção do eixo x. A velocidade está no meu eixo x. Qual é... Desculpa, não é o eixo x. Desculpa, ele está aqui, né, gente? Ele está, por exemplo, nesse eixo y, tá certo? Ou então está no eixo z. Desculpa, tá? Ó, ele está nessa direção. Essa daqui seria a direção da velocidade. Vamos imaginar que ele em um determinado momento está aqui nesse ponto. Qual é a direção do campo magnético? O campo magnético ele está na direção do eixo x. Então ele está para cá. Ó. O campo magnético está nessa direção. Vejam, pessoal, que o ângulo entre a direção da velocidade e a direção do campo é 90 graus. Aí alguém pode pensar, ah, professor, isso só deu certo porque tu pegou um ponto qualquer. Não, gente, na verdade, se a gente for perceber aqui, enquanto essa partícula está girando, toda a vida a direção da velocidade vai estar perpendicular ao campo magnético. Sempre vai estar perpendicular ao campo magnético, tá certo? Aí, por que tu está falando isso, professor? É porque é o seguinte, gente, se ela é perpendicular, significa que o ângulo vale quanto? 90 graus. E quanto é, galerinha, o seno de 90? 1. Sacou? Outra coisa, a carga é positiva. Se a carga é positiva, não tem necessidade da gente colocar as barrinhas do módulo. Então vamos dar uma ajeitada aqui, ó. Eu vou apagar aqui essa parte do seno, eu vou apagar também essa barrinha aqui do módulo, para ficar mais fácil. E tá aqui a formulazinha da força magnética. Tudo bem até aí? Show! Segunda parte, a velocidade, né, professor? Como é que a gente calcula a velocidade? Velocidade, gente, nós calculamos como sendo a razão entre a distância, espaço, sobre tempo, tá certo? Velocidade, certo? Professor, pergunta, a velocidade, ela está mudando? Não, gente, porque é um movimento circular uniforme, lembram? Então, se é um movimento circular uniforme, o valor da velocidade, o valor, não está mudando. Ele é constante, por isso que eu posso dizer que a velocidade instantânea vai ser a mesma coisa em módulo que a velocidade média, tá? Vamos lá, agora como é que seria, professor, o espaço e o tempo? Bom, galera, o espaço que esse corpo vai andar, ele está aqui girando, ó. Vamos voltar aqui. Ele está aqui girando, ó. Ele pegou, deixa eu botar aqui de outra cor, pronto. Ele pegou e deu uma voltinha aqui, ó. Deu uma volta, andou um comprimento. Depois pegou aqui, ó, deu outra volta. Depois pegou, deu aqui, ó, outra volta. Veja que toda vida que ele executa uma volta, ele acaba executando todo o comprimento de uma circunferência. Então, o espaço que esse corpo está andando, gente, no fim das contas vai ser quem? Vai ser o comprimento de uma circunferência. Vixe, professor, não lembro. Meu amigo, se você não lembra, o comprimento de uma circunferência é dado por 2π vezes o r. Vacila não, gente. Então, vamos lá. O espaço percorrido vai ser 2πr, beleza? Dividido pelo tempo, que eu estou chamando de t. Agora veja, gente, que esse 2πr é a distância que ele vai andar para uma volta. Mas se ele tiver dado 1, 2, 3, vocês concordam que a gente vai sempre multiplicar? Na primeira volta vai ser 1 vezes 2πr. Na segunda volta, 2 vezes 2πr. Na terceira volta, 3 vezes 2πr. Então, na enésima volta, vai ser n vezes 2πr. Tudo bem até aí? Então, vamos guardar essa informação. A velocidade vai ser n 2πr sobre o tempo. Show? Bom, agora o que a gente vai fazer? Vou pegar essa informação aqui da força centrípeta, da força magnética e da velocidade e vamos começar a trabalhar esses dois caras, tá bom? Bom, pessoal, já que o corpo ele está em movimento circular e a força centrípeta é a força resultante, então eu posso dizer que a minha força centrípeta vai ser igual à força magnética. Vocês concordam comigo? Então vamos igualar essa equação aqui, mv ao quadrado sobre r,
e igualar com a da força magnética, que seria QV, deixa eu só mudar o V aqui, QVB. Eita, vamos começar. Então vai ficar como? Eu posso pegar e posso cortar o Vzinho da velocidade aqui, não posso? Ó? Posso. Então vai sobrar só velocidade aqui, ó. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, onde tem velocidade, pessoal, eu já vou substituir por essa formulazinha aqui, ó. Eita, professor, tu vai colocar todo esse valor? Vou, gente. Então vamos lá. Vai ficar como? Calma nessa hora. Vai ficar M dividido por R. Onde tem V, eu vou substituir por tudo isso, ó. N, 2, pi, R dividido por T. Tudo bem? Essa é a primeira parte, é o primeiro lado, gente. E agora, lá do outro lado, o que é que ficou? Carga vezes o campo. Olha que a gente também pode cancelar a seguinte coisa. A gente pode cancelar o raio aqui embaixo com o raio aqui em cima. Tudo bem? Lembrem agora, o que a gente está querendo nessa questão? Eu estou querendo encontrar a massa. Então tá aqui, ó. Se eu quero a massa, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar ela e vou passar tudo para o outro lado da igualdade. Então vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar massa. Agora se liga, ó. O Q e o B já estava desse lado. Então vai ficar, ó, Q vezes o B. Show! Esse Tzinho aqui, ele vai lá para o outro lado multiplicando, então fica vezes o T. E esses caras aqui, ó, o 2π e o N vão ficar aqui embaixo. Então vai ficar 2, o π e o N. Com isso, a gente pode perceber que nós já temos uma resposta para essa questão. Por quê? Porque a gente acabou de encontrar que a relaçãozinha para a massa seria QBT dividido por 2πn, que seria qual item? Seria o item A. Belezinha? Uma questão do Enem bem interessante, onde ele trabalha um pouquinho da parte de letras, né, que é o que a gente chama de uma questão algébrica.